usando mais uma vez o teu servo, o irmão Giliardi, para que ele venha trazer a tua palavra, aquilo que tu queres dizer à tua igreja, aquilo que tu queres que a tua igreja possa escutar, que nós possamos ter reverência, estarmos com nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, Senhor, para que a semente possa cair em um solo fértil, que ela possa germinar, que ela possa frutificar, que ela possa crescer e que nós possamos colher esses frutos, ó Pai. Abençoa o teu irmão e abençoa o nosso irmão e o teu servo Giliardi, e que tu possas estar usando-o para que ele possa trazer o teu evangelho e a tua mensagem para a tua igreja. É isso que te pedimos, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo, e pela unção do Espírito Santo que nós dizemos amém. A igreja pode se sentar. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão em casa. Que Deus esteja abençoando cada um de nós nessa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Esses dias têm sido muito bom. São 10 dias de 2021. 10 dias que eu estou pregando a palavra de Deus. Pregando na serra, na rua. Ontem eu preguei numa igreja, num culto de jovens lá em Simões. Cheguei meia-noite. Hoje à tarde nós estávamos dando estudo na Serra do Moraes. Começamos hoje. E agora estamos aqui. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31. Aleluia. Eu não sei como você chegou nessa noite, mas eu creio que Deus é um Deus que vai falar conosco. Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. O rico e o mendigo. O Lázaro e o rico, depende da tradução que você esteja usando aí. Eu gosto desse texto porque eu gosto das palavras de Jesus. Todas essas palavras que nós vamos ler foi Jesus que falou. Amém? Na minha Bíblia ela mostra vermelhinho. E aí eu gosto demais. Lucas 16, 19. Eu quero fazer uma leitura responsiva. Amém? Eu leio os ímpares e vocês os pares. Pode ser? Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho fino, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Mas Abraão disse: filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida,
enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande a Lázaro à minha casa paterna, Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não. Perdão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Agradeço pela oração feita por nosso irmão Eduardo. Creio que já chegou aos céus. Há uma coisa notável acerca desta passagem das Escrituras Sagradas. Ela é fácil da gente entender. Podemos até discordar dela, mas ela é fácil da gente compreender. Podemos negar a sua veracidade, ou então desprezar os ensinamentos que tem aqui. Mas só uma pessoa que não tem juízo, vamos dizer assim, não entenderia. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é mais do que simplesmente morrer. Eu vou repetir, essa frase ela é muito legal, eu gosto dela. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é mais do que simplesmente morrer. A morte, ela não é um fim de todas as coisas. Não é o fim de todas as coisas. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há muitos pensamentos. Há um profundo mistério acerca da morte. Milhões de pessoas até buscam em terreiros de umbandas. Outros vão procurar os médios para tentar falar com os mortos, para saber como é lá. Mas tudo isso que as pessoas fazem no terreiro de umbanda, procurar um médium, isso é em vão. Tem até passagem na Bíblia das pessoas fazendo isso. É em vão. Jesus, nesse texto aqui, ele abre as cortinas e levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. E a pergunta é: o que vem depois da morte? Eu já vou lhe responder. Depois da morte vem céu e inferno. Depois da morte vem céu, comecei por aqui, inferno. A palavra inferno vem do vale dos filhos de Inom. A princípio era um lugar belo. Acas e Manassés queimaram crianças ali, oferecidas a Moloque. Era o vale da matança. Josias profanou esse lugar de idolatria e transformou aquele lugar no esquadro de lixo daquela cidade. Ali o bicho ruía de dia e de noite. Era um monturo que tinha lá em Jerusalém. O fogo era inextinguível ali, não apagava. E é interessante que os homens não gostam da doutrina do inferno. Eu passei mais de 12 anos em uma outra denominação. Eu nunca vi ninguém pregando sobre o inferno. Só eu pregava. Estou há 3 anos aqui. Sempre fala sobre o inferno aqui. Nosso pastor fala. Teve Apocalipse e tal. Mas especificamente, não vou falar sobre o inferno hoje não. Vou falar sobre Jesus aqui. Mas muitas pessoas não gostam da doutrina do inferno. O inferno é um lugar de tormento eterno.
É um lugar de trevas. É um lugar onde há choro e ranger de dentro. É um lugar onde o fogo não se apaga. O inferno, como eu disse, é um lugar onde o bicho não deixa de roer. É um lugar de lembranças e oportunidades perdidas. É um lugar de remorso acusador. É um lugar de separação eterna de Deus. Os homens as pessoas sempre quiseram apagar as chamas do inferno. Eles querem anular essa doutrina. Tenta fazer isso de várias formas. Como é que as pessoas tentam, dizendo que não há, por exemplo, inferno? Ele diz assim, negando que haja uma coisa chamada pecado. Ele diz assim, não há pecados. E se não há pecado, não há necessidade de castigo para ele, nem necessidade de um salvador. A primeira coisa que as pessoas dizem assim, não há pecado. Já vi gente falando isso. Mas nós sabemos uma coisa, o pecado ele acontece 24 horas por dia. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, existem pessoas que estão pecando nos 4 cantos dessa cidade, outros em casa. Porque o pecado acontece 24 horas por dia. Nesse momento, gente está morrendo, alguém está matando a pessoa, assalto está acontecendo no mundo todo, a mentira, o suborno, porque o pecado acontece 24 por hora. Mas as pessoas dizem, não há pecado. Claro que há sim. A outra ideia que eles dizem assim, se existe inferno, esse lugar é aqui mesmo. Quando eu fiz um trabalho na cadeia, eu preguei lá durante um tempo, mais ou menos uns 3 a 4 anos. Uma das palavras que eu mais ouvia lá naquele local era assim, irmão, aqui é o inferno. Aqui é o inferno, irmão. Eu dizia para eles, aqui não é o inferno. Aqui você ainda tem esperança. Aqui você pode se arrepender dos seus pecados. Eu dizia para eles. Mas ele dizia isso porque tem gente que fala assim, porque inferno tem a ideia de sofrimento. Eu não sei se você já falou isso. Estava passando uma situação tão grande assim, a minha vida está ao inferno. Geralmente isso acontece normal. As pessoas falam, eu nunca falei não, mas tem gente que fala. O inferno é aqui mesmo. Mas no inferno não tem igreja, irmão. No inferno não tem Bíblia para a gente ler. Então o inferno não é aqui. O inferno não tem música, não tem tecladista, né? Então aqui não é o inferno. No inferno não tem louvor, não tem arrependimento. Aqui tem. Aqui ainda há jeito. Outra coisa que acontece, as pessoas falam da reencarnação. Morre e reencarna de novo, tentando negar a existência do inferno. Outras pessoas falam do purgatório. Morre, passou a vida inteira pecando, e aí vão para o purgatório, e lá tem uns pecados expurgados, tirados, depois vai para o... E aí Jesus morreu por quê mesmo, E aí a gente anula até o sacrifício de Jesus. Então as pessoas tentam anular a doutrina do inferno. Outros falam do sono da alma, está tudo dormindo. Outros falam de aniquilamento, que morreu, acabou. Eu estava lá na Serra, dia 26, pregando, e antes de eu pregar, tinha um senhor falando assim, morreu, se acabou. Morreu, a gente se acaba, eu digo, não é isso não. Outros falam assim, Deus é bom demais para punir alguém. Deus é muito bom, onde é que ele vai jogar a gente no inferno? Não, ele não joga não, a gente vai porque quer mesmo. Entendeu? Para ir para o inferno, irmão, não tem concorrência, só para ir para o céu. A gente já nasce condenado. Entendeu? Agora para ir para o céu, o diabo luta para tirar você do caminho. Entendeu? Porque a gente já nasce naquele caminho ruim, assim. Então alguém diz assim, não, Deus é bom demais, não precisamos nos preocupar com o além, com a eternidade. E tem outros que ainda estão tão ocupados, que não tem tempo, estão ocupados com as suas coisas, que não tem tempo de pensar nas coisas eternas. Tem muita gente que está ocupado demais, que não se lembra que existe a eternidade. Eu acho interessante o Francisco falando, ele sempre fala assim, há uma eternidade. E a gente não para pensar nisso.
Aprisionamos a nossa alma nas grades das atividades. Ficamos fazendo um monte de coisa. Todavia, essas respostas e esses subterfúgios nem sempre aquieta a nossa voz interior. Nem a claridade, nem o desprezo pode apagar as chamas do inferno. Elas permanecem para sempre. A ira de Deus contra o pecado deve ser satisfeita em algum lugar, algum dia, de alguma forma. A ira de Deus, ela vai ser satisfeita. E o que me chama a atenção, que quem mais falou do inferno na Bíblia, sabe quem foi? Ele, Jesus. Quem mais falou do inferno, é só você pegar as passagens do Novo Testamento, veja. Quem falou? Jesus. Por quê? Porque Ele não quer que você vá para lá. Você que está aqui me assistindo, Deus não quer que você vá para o inferno. Por isso que Ele enviou seu Filho ao mundo, para morrer por todo aquele que nele crê, e não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. O inferno é uma realidade, ou então Jesus é um mentiroso, porque ele já foi ele que mais falou sobre o inferno. Nessa noite eu quero pregar sobre um tema: antes e depois da morte. Vou tentar ficar bem calmo, que eu sou um pouco meio... Antes e depois da morte. Vamos começar com o primeiro: o que acontece antes da morte. O texto fala de um homem rico. No primeiro ato aqui, toda a vida, tudo na vida desse homem rico era só beleza. O texto diz que era um homem rico. Ele vivia numa mansão. Ele tinha servos ao seu serviço. Era um homem que tinha muito dinheiro. A sua casa era uma casa das melhores, bem mobiliada. Tinha tudo, se fosse hoje, eram os melhores carros que ele tinha. Naquela época, carruagem que ele tinha. Ele vivia uma vida de prazer. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, a melhor roupa. Aquele homem tinha tudo. Ele fazia festa na sua casa, banquetes. Ele vivia para si mesmo. Tinha, como a gente diz na roça, do bom e do melhor. Tudo o que ele precisava ele tinha. Todos os dias se regalava esplendidamente. E além do mais, ele era religioso. Conhecia Abraão e chamava de pai. Interessante que não é esse rico acusado de nenhum crime horrendo. Por exemplo, ele não é acusado de caluniador, ele não é acusado de fraudulento, de assassino, ou de adúltero, ou de imoral, não. Mas também não tem tempo para Deus. Aquele homem tem dinheiro sobrando, vive a vida que ele queria viver, mas ele não tinha tempo para Deus, e também não tinha tempo para os necessitados que batiam a sua porta. Não tinha. Seu Deus era o seu dinheiro. Sua vida era narcisista, só pensava em si mesmo, vivia para si. Seu problema não era a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Você pode até ser rico. Quem vai encontrar pessoas na Bíblia que era rico? Abraão, Jó, tantas pessoas. Você pode ser rico, mas Deus, mais interessante, Jesus faz um paralelo aqui entre esses dois, essa história, que aqui não é uma parábola, é uma história. Então, tudo corria bem na vida desse homem rico. Estava tudo tranquilo. Fazia as suas festas, viajava, tinha lá o melhor carro, a melhor casa, estava lá, se fosse hoje, né? Tinha tudo bem. Mas de repente, aquele homem ficou doente. Se fosse hoje, era o coronavírus.
ficou doente, de uma hora para outra. A morte está constantemente procurando as suas novas vítimas, irmão. Ela entrou pela porta da frente na casa daquele homem rico, e com as suas botas sujas de lama fresca, enquanto ele se encontrava sentado na sua casa, bebendo o seu vinho, talvez, a morte entrou. A morte chegou na vida daquele homem e disse assim: você vai morrer. E ele morreu. Não sei qual foi a doença, mas a morte matou aquele homem. Irmão, se tem uma coisa de certeza, que a gente vai morrer um dia, é o salário que a gente vai receber. É o salário do pecado. Vai morrer. Ele morreu. O rico morreu. A notícia se espalhou pelas redes sociais da época, né? Atualizando aqui para nós. A notícia saiu: morreu o fulano de tal. Depois que morre, o que é que vem? O funeral. Vamos para o funeral daquele homem rico. Funeral. Todos os parentes estavam ali, os amigos. Como ele era rico, as autoridades da cidade foram dar os últimos adeus para aquele ilustre cidadão. Tinha morrido um rico da cidade. Acredito que os políticos da época foram lá, discursar do lado do caixão. Como ele era rico, se ele fosse um maçom da época, alguém foi lá para encomendar o corpo dele. Não sei. E aí as pessoas foram para o velório daquele homem. E aí foram elogiar aquele morto. Morreu fulano. Imagine as pessoas colocando aquelas flores naquele funeral. Tudo de arrumadinho. Tudo enfeitadinho, tudo bonitinho. Porque era um homem rico. Um funeral chique. Um funeral de primeira qualidade. Se fosse hoje, os helicópteros jogando flores em cima. A cidade parou talvez na época lá. E aquele homem morreu. E aí, chegou a hora de enterrar. Todo mundo diz essas frases aqui. Essa frase que eu vou falar agora: descanse em paz. Que Deus coloque ele no bom lugar. Não é assim? Eu já vi crente falando isso, mano. Que Deus coloque ele no bom lugar. A gente diz. Isso aqui que Jesus está contando não é uma parábola, não. É um fato. Aconteceu. As pessoas dizem: descanse em paz. Mas não se esqueça que esse aqui é apenas um lado desta vida. Ele morreu. Vamos para o outro personagem, Lázaro. Vamos agora nos voltar para o outro personagem do primeiro ato. O pobre homem Lázaro. Versículo 20 e 21 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Não gostamos de ficar observando essa cena. Basta saber que um dia também um mendigo morreu. Morreu o rico e morreu o mendigo. A morte veio com seus dedinhos, havia aquele, e pegou o mendigo também. Ele morreu. E aí, não tinha amigos, era um mendigo. Não teve cortejo, não teve flores, não teve um funeral bonitinho. Ninguém pagava o plano daquele homem. Não teve hinos, não teve cerimônia fúnebre. Não veio ninguém talvez fazer ali uma oração, pois ninguém se importava com aquele homem. Ninguém. Não sabemos ao certo o que fizeram com o corpo do mendigo. Do que sabemos acerca dos cães do Oriente, podemos até afirmar que
eles foram os seus agentes funerários, o seu cortejo e a sua sepultura. E as pessoas talvez falam assim: morreu o mendigo fulano de tal. Morreu. E sabe o que as pessoas dizem? Que tragédia, né? Sabe aquele mendigo que vivia na porta do rico? Amanheceu morto. Chega lá, puxaram os papelão, o homem estava duro. Morreu. E as pessoas dizem: que tragédia. Aqui também vemos apenas um lado da história, tanto do rico como do mendigo. Agora Jesus levanta a pontinha do véu e nos mostra o que vem depois da morte. Você entendeu até aqui? Não importa, irmão. Um dia a gente vai morrer. Mas Jesus nos mostra aqui, nos mostra que depois da sepultura não é um final de todas as coisas. Não é um final. Vamos agora ver o que acontece depois da morte. No primeiro ato, o lado terrestre da sua vida, um deles era extremamente rico e outro extremamente pobre. Um sentava-se à mesa farta, outro jazia junto à porta do rico todo dia, mendigando: me dá um pratinho de comida. Um era atraente, porque era rico, pelas suas riquezas. O outro era desprezado, porque era um mendigo. Um andava bem vestido, de linho finíssimo, de gravata, de camisa que ganhou de presente, todo bem bonitinho, Fui pregar e ganhei essa camisa. Toda vez que eu vou pregar lá, eu ganho uma camisa, lá em Simões. Glória a Deus. Todo bem bonitinho. E o outro, cheio de trapos, com roupas rasgadas, talvez com um saco nas costas. Mas há diferença nos homens que não aparecem nas roupas, e nas casas, e nas ocupações. Depois da morte, o que acontece no destino desses dois homens? Continuou, mas a situação se inverteu. Depois da morte, eles continuaram a viver, porque a alma não morre. Eles morreram e continuaram lá do outro lado, na outra vida, na eternidade, como diz Francisco. Só que agora a situação se inverteu. O que era rico aqui, ficou pobre lá embaixo. E o que era pobre aqui, ficou rico lá em cima. Você está entendendo, irmão? Como Deus é interessante. Lázaro, quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre, vemos que os anjos se alegravam em servir e carregaram Lázaro para o céu. O texto diz que quando morreu o rico, ele foi sepultado, mas quando morreu o mendigo, os anjos vieram e pegaram a alma, o corpo daquele homem, e levaram para o céu. Alguém pode falar assim: mas que morrer está no céu? É garantido. Se morrer com Cristo é garantia de céu, viu? É garantia. Se você morrer com Cristo, é garantia que você está lá. Lázaro significa Deus é meu auxílio. Embora desprezado pelos homens, embora considerado como uma escória, embora ser uma pessoa nojenta, esquecido, embora prostrado, cheio de chagas, de ferida, com fome, com sede, passando muitas coisas. Muitas vezes estava ali na mesa do rico, pedindo, na porta da mesa do rico, pedindo. Embora privado do convívio humano, mas a Bíblia diz, aqui nos mostra, que aquele homem, aquele mendigo confiava em Deus. Que aquele mendigo era de Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. Onde tiver o seu coração,
Aí está o seu tesouro. O rico tinha tudo, mas ele não tinha Deus. Lázaro não tinha nada, mas tinha Deus. O que vai valer é se Deus está na sua vida. Você que está aqui nessa noite, não viva sem Jesus. Não morra sem Jesus. Quando morre uma pessoa, quando morre um justo, eu se alegro. Não sei se você gosta disso, mas eu me alegro. Quando meu sogro faleceu, eu não fiquei chorando não. É claro, eu tive a oportunidade de pregar para ele. E ele se reconciliou. E aí depois ele foi para casa. Estava pregando essa semana para uma mulher na serra, uma mulher doente. Preguei quase 30 minutos para aquela mulher. Ela chorando de dor. Eu preguei, falei de Jesus, falei do céu, falei que lá não tem dor. Eu disse: a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse: não. Tá tudo bem. Sabe, um dia a senhora vai se arrepender, mas ainda dá tempo, a senhora está viva. Vou continuar orando pela senhora. Ela já está no finalzinho, já está no segundo tempo, já nos acréscimos. Viu? No céu havia consolo, música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais. Porque agora o mendigo morreu e está no céu. Aquilo que o olho não viu e jamais penetrou no coração do homem é que Deus tem preparado para aquele que o ama, irmão. Quão cedo Lázaro se esqueceu da sua vida terrena. Imagine quando ele morreu, não sei como foi que ele morreu, se foi um infarto, se foi também, se ele pegou alguma situação e morreu, sei que ele morreu. E aí vieram os anjos e levou ele para o seio de Abraão. E aí ele de repente, porque é muito rápido, viu? Você acha que demora muito? É ligeiro, quando você fechar o olho, não, o anjo já está levando, chegando, você está diante do paraíso. E aquele homem talvez chegou lá no paraíso maravilhado. Oxe, onde é que eu estou? Agora há pouco eu estava. Porque a consciência continua. E agora, ele estava nem se lembrando mais dos cães que lambiam as suas chagas. Ele não estava mais se lembrando das vezes que ele batia a porta pedindo comida, porque agora ele estava no local paraíso. Agora a Bíblia diz que ele estava sendo confortado. Meu irmão, quero dizer para você, vale a pena servir a Jesus. Eu estou falando essas duas histórias aqui para você, só para dizer para você, vale a pena servir a Jesus. Estava hoje falando para as meninas lá na serra, eu disse assim: você tem expectativa da vinda de Jesus? Ela disse assim: eu tenho medo. A outra falou assim: eu também tenho medo. Não, eu tenho que ensinar aquele povo muita coisa. O povo está com medo de Jesus. Meu irmão, vai chegar a hora que Jesus vai vir te buscar. Eu digo: ou a gente vai para ele, ou ele vem para nós. Isso é uma certeza. Então você que está aqui nessa noite, você que ainda não teve encontro com Jesus, não perda tempo. Você que é jovem, não, você que está me assistindo, não perda tempo. Eu entreguei minha vida para Jesus com 22 anos. 22 anos, foi a coisa mais importante da minha vida. Sou um homem feliz. Se você vai perguntar à minha mulher, e quem me conhece sabe, eu sou feliz. Eu não sou feliz para aquilo que eu tenho, que eu vou ter. Eu sou feliz para aquilo que Jesus me deu. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Ele perdoou os meus pecados. Ele me transformou num pregador. Ele tem me ajudado. E eu estou aqui procurando ajudar outras pessoas. Eu sou um cidadão dos céus. Jesus pagou os meus pecados naquela cruz. Eu entendi isso, eu creio nisso, e por isso eu proclamo isso. Jesus pagou os seus pecados. Creia nele. Entregue a sua vida para ele. Vale a pena. Vale a pena. Filho Luiz Gonzaga falando aqui da cidade. Estava essa semana ali no banco pregando, cantando. E aí quando tem uma pessoa, eu escutei você de longe. Estava do outro lado da rua, eu escutei a sua voz. Temos que falar para as pessoas que existe o céu. Nós temos que alertar as pessoas. Deixa eu caminhar. Segundo, o homem rico, aquele que vivia aqui sem Deus, depois da morte abriu os seus olhos e estava no lar do desespero. O
mendigo repousou no seio de Abraão. O rico não teve repouso nenhum, pois como é possível descansar no inferno? Ou no lugar de tormento? Mas vou dar dizer logo, quem está no lugar de tormento também já é garantia de inferno. Por isso que Jesus vai logo direto. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O julgamento não acontece nesta vida. Sabia disso? Aqui ainda o juízo que Deus derrama sobre nós ainda é junto com a graça e misericórdia. Aprendi isso no Apocalipse. Mas o juízo não é nesta vida. O primeiro vem a morte e depois vem o juízo. Quando transgredimos as leis de Deus, as leis da natureza, sofremos imediatamente o castigo, vamos dizer assim. Quando colocamos a mão no fogo, ela queima. Mas as leis de Deus podem ser aparentemente transgredidas muitas vezes, sem nenhum castigo. Quantas vezes nós não estamos, as pessoas estão aí transgredindo a lei de Deus, achando que não vai acontecer nada, aí morre. Nós estamos vendo um contexto de morte, muitas pessoas morrendo de Covid. Mas é interessante, estava lá na serra hoje, a irmã falou assim: não toque em mim não, que eu estou com dor de cabeça, sai de perto de mim. Eu estou hoje, eu acho que eu estou sentindo isso e isso. Eu digo que eu vou orar pela senhora agora. Não, a gente vai orar, achei. Ela disse: não, pois é, eu estava vendo um vídeo de uma mulher falando na internet, disse: cadê aqueles pastores da televisão que chamava assim, vem que está com doenças impossíveis. Pois é. Eu digo: não, eu não tenho dificuldade de tocar em quem está com, Gilead, de quem está com coronavírus, não. Eu vou orar pela senhora agora. E orei por ela. Eu sei que estou mandando você fazer, não, estou falando de mim. E eu disse: eu vou orar pela senhora. Então às vezes a gente está com essa questão, estamos no contexto de morte. Mas quantas pessoas que Deus deu livramento? Aqui na nossa igreja nós vimos o sobrenatural. O irmão pegou aqui, alguém pregou aqui e falou sobre isso aqui. Deus cuidou. Porque crente é mais difícil de morrer. Mas quantas pessoas que morreram, eu falei isso já aqui, que alguém pregou para ela, entregou um folheto, mandou uma mensagem no WhatsApp: venha para a igreja. Não vou não, negócio de crente. As pessoas ficam zombando, brincando. Eu não quero saber de crente não, não quero saber de igreja não, vou ver minha vida. E aí vem um coronavírus e aí acabou as forças. Você que está me assistindo, ei, uma hora a gente vai. Eu estou me preparando para se encontrar com Ele. Uma hora eu vou morrer. Mas antes de eu morrer, eu vou anunciar. Não tenha medo dela não. Então, nós estamos vendo esse contexto. Por isso devemos pregar a tempo e fora de tempo. Temos que alertar as pessoas que a vida não é só aqui não. Morreu, se acabou não. Existe vida após a morte, no sentido de que você vai estar com o Senhor ou não. Os homens muitas vezes eles blasfemam. O homem que rouba, muitas vezes, parece que não vai ser castigado. Quantas pessoas hoje são ricas? E lá no Salmo 73, as árvores dizem: não tem inveja deles. Tem gente que tem as coisas, não é porque trabalhou e conquistou não, é porque ele transgrediu, é um Zaqueu da vida. Tem muita gente assim. Mas a Bíblia diz lá em Malaquias: ai daquele que enriquece ilicitamente. Ai, é 3 ai. É melhor pobre com ele, ou então rico com ele. Amém, irmão? Se você é rico, se você tem alguma coisa, fique com ele. Se você é pobre também, com ele.
Não está no dinheiro, se tem ou se tem. É Jesus, se você entendeu. Não estou falando aqui de se porque era pobre foi para o céu. Não, porque tem muito pobre orgulhoso. Tem gente que é pobre demais vai descer, que é orgulhoso. Tem gente que é rico, que é simples e humilde. Entendeu? Não tem nada a ver. Não foi, Jesus não quis mostrar aqui que foi para o céu porque era mendigo, e o outro foi para o inferno porque era rico. Não. Você pode ser rico, ter dinheiro, ter tudo e morar no céu, amém, irmão? E ainda ajudar muita gente a chegar lá com seu dinheiro. Foi o que o irmão falou aqui. Missão. Entendeu? Então não é questão, não está no dinheiro, no rico ou pobre. Isso aí, porque de fato a gente tem a mesma natureza. Então aquele que vivia na impureza pode achar que isso... Passar, deixa eu caminhar isso aqui. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus marcou um dia do juízo. Atos 17:31 fala assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu a certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vai chegar um dia que Deus, na verdade esse dia está estabelecido aqui, como diz, e eles não vão poder fugir de Deus, nem subornar o tribunal de Deus. Um dia nós vamos estar diante de Deus, ninguém vai escapar. Eu falei aqui na última mensagem, no maior interrogatório, não vai. Naquele terrível dia do juízo, eles vão tentar contar ou fugir, mas não vão conseguir. Ninguém vai conseguir, porque no dia do juízo os livros serão abertos. Livros serão abertos. Aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida vai entrar para o outro lado. Vai entrar para o outro lado. Naquele dia do juízo, como disse, os livros serão abertos. O homem rico não despertou santo. A morte não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, varrendo de toda a maldade, apagando todo o passado e transformando o pecado em o pecador em um filho de Deus. As pessoas gostam de crer que tudo vai bem, que todos estão bem, então logo morra. Tem gente que passa a vida fazendo um monte de coisa, que não morreu, fulano era tão bom e morreu. Mas o fato é que Jesus está contando essa história para nós. Eu quero caminhar para me terminar aqui. Quero alertar você nessa noite. Quando eu preguei sobre João 3,16, eu falei sobre um pouquinho sobre o inferno. Deus não criou você para morar lá, nem eu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas eu vou te apresentar o que é o inferno aqui. O inferno é um lugar de tormento. Versículo 23: no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe a Lázaro, Abraão e a Lázaro junto dele. O inferno é um lugar de tormento. Não é para você ir para lá. Por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus nasceu, morreu. Diz: quem crê em mim não vai ser condenado, não vai para o inferno, mas vai para o céu. O inferno é um lugar onde não se vê onde se vê o gozo do céu. Aí no versículo 23, o homem estava no inferno e viu a Lázaro ali. O inferno é um lugar onde não há consolo.
Os versículos 24 e 25. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou em tormento nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu seus bens durante toda a sua vida, enquanto Lázaro só teve males, e agora, porém, ele está consolado e aqui, enquanto você está em tormento. O inferno é um lugar onde não há mais consolo. O inferno é um lugar onde não se pode mais sair. Versículo 26. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não pode, nem os de passar de lá para cá. Quem está no inferno não tem como mais passar para cá, não. O inferno é o lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Versículo 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande a Lázaro na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos lá. Há uns 10 anos atrás eu preguei uma mensagem nesse texto: o clamor do inferno. Nesse momento, porque a consciência, quem está no lugar dos mortos agora está consciente, mas ele não pode passar para cá, tem que esperar o dia do juízo. Estão conscientes. Agora o rico está lá no inferno, estou dizendo logo no inferno, está lá no inferno, mandando alguém: vai na minha casa que eu tenho 5 irmãos. Mas quando ele estava aqui, ele não se lembrou. Deixa eu dar uma palavra para você: o tempo de você cuidar da sua família é agora. Tem a sua mãe que não é crente, tem o seu pai que não é crente, tem o seu avô, tem o seu parente, tem a sua prima, tem fulano e tal, mas você não é crente. Você tem que falar para eles. Na minha casa eu aceitei Jesus. Depois veio a minha irmã Zenaide, que mora em João Pessoa, na Paraíba, é da Assembleia de Deus. A minha irmã Jane, que mora em Goiânia, é da Igreja Batista lá. O meu irmão Alexandre se converteu na Quadrangular em Simões, em Picos, aliás, em Picos. E a minha mãe é da congregação cristã, mas o meu pai não quer saber de Jesus não. Mas quando foi essa semana, eu estou só observando ele. Eu prego para ele: negócio de crente, negócio de crente. Pai, negócio de crente, cor de crente não. Painho, tem um céu. Aí eu estou observando meu pai. Chega lá num sítio, estava meu pai assistindo um programa da Assembleia de Deus. Cheguei lá em casa, o pai está com o radinho na cadeira, se balançando e escutando o pastor pregando. O pastor falando lá, falando em língua, ele assistindo a pregação. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Eu sei que eu vou declarar um dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia eu estava ali atrás, estava observando essa família, a família de Eduardo. Estava sentado Eduardo aqui, né, com a sua família, e os meninos tudinho. Eu estava lá atrás observando. Rapaz, que bênção, né? Todos servindo ao Senhor. Estava lá na mesa observando, você estava tudo aqui sentado. Talvez alguém da sua família ainda não é crente. Sabe quem é que Deus vai te levantar para? É você. Não, mas eles não querem que eu fale. Fala a si mesmo. Às vezes a pessoa fala assim: não, Giliardi, não sei o que. Eu falo. Não, a verdade eu não nego para ninguém. Deus me chamou para me falar a verdade. Eu falo para minha família, eu falo pelos meus irmãos, já falei. E hoje Deus está trabalhando. E oro também. Meus cunhados, os parentes da minha mulher, todos temos que falar. Não, mas ele não gosta. Mas você deve falar. Ele não dá um ouvido. Meu marido não é crente, como é que eu vou pregar para meu marido? Meu marido é valente. Meu marido não quer nem que eu vou para a igreja assim. Tem que ter cuidado. Sabe como é que você pega para o seu marido? Calada. Aprendi isso aqui um dia. Aconselhei uma irmã. Ela disse: não, é porque quando chega em casa e lá em casa meu marido falou um monte de coisa. Eu disse: eu vou te dar uma forma de você pregar para o seu marido. Você vai pregar para ele calado. Você não vai falar nada. Você vai orar lá dentro, você vai pregar, você vai ficar calado, você vai testemunhar, você vai honrar ele e ele vai vir. Você vai ver se ele não vem. Você não vai falar nada, mas a sua vida tem que ser um exemplo para ele. Agora, se você ficar murmurando, se você ficar fazendo um monte de coisa, querendo mandar em seu marido, aí não funciona. E aí ela começou a pregar calada, irmão. Talvez tenha situação que você tem que pregar calado.
Você vai orar e vai dar exemplo. Nós temos que pregar. Quantos jovens precisam de Jesus? Nesse ano 2021, 2021, eu fico observando, porque hoje é dia 10. São 10 dias que eu estou vivendo em 2021. Que passou. E eu disse: Deus, nesse ano eu quero pregar a tua palavra mais e mais. Nessa cidade. Começando pela minha rua, né? Na minha rua ali, menino, é arroxo. Fizemos um culto lá, os irmãos viram lá. Terminou o culto que nós fizemos lá. Tem pessoa que nós convidamos, não veio para o culto. Quando terminou o culto, que os irmãos, nós guardamos as coisas, foram para casa, só escutemos o forró troando, até de madrugada. Aí, eu vou voltar a fazer o que eu fazia lá na minha rua. Acordava 6 horas da manhã e saía cantando lá e falando de Jesus no meio da rua. Eu disse, aí hoje eu estava lá em casa orando, e eu disse: Jesus, é isso que eu vou fazer amanhã. Pegar minha caixa e vou sair aí, acordando o povo, de madrugada. Quem quer Jesus? E quando Deus falou comigo, Ele me deu essa responsabilidade para a cidade toda. Não sei como eu vou fazer, mas que Deus me dê graça e saúde. Então nós temos que pregar. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande a Lázaro na minha casa. Ele se lembrou lá tarde demais. O inferno é um lugar onde não pode mais, onde a gente não pode mais ajudar a nossa família. Não pode. Quem está lá agora não tem como ajudar a sua família mais. É em vida. É agora. Ajuda as pessoas a não irem para esse caminho. Não sei se você já viu um vídeo que as pessoas colocam na rede social como se fosse um buraco assim, e aí o pessoal tentando cair dentro, o pessoal tentando sair, aquele abismo assim, e as pessoas fugindo, o pessoal falando meio no Facebook, e vai escorregando, só que nunca cai, né? E aquele abismo e o pessoal tudo caindo dentro. É assim que está acontecendo. Quanta gente indo para o inferno, e muitas vezes a igreja calada. Às vezes a gente pregar é algo muito fino, irmão. Evangelizar é muito fino. Você tem o seu trabalho, aí você é crente, por exemplo. Você é crente, ainda mais na igreja batista. Aí se você tratar, por exemplo, o seu funcionário assim assado, você é uma pessoa que diz palavrão, por exemplo. Já era. Eu sou crente, mas às vezes você até bebe. Tem crente que bebe, né? Entre aspas, né? Meio crente, né? Se envolve um monte de coisa. Então é muito fino pregar. Quando eu trabalhava ali, hoje eu trabalho só na casa do Senhor. Quando eu trabalhava ali, então tem que ter esse cuidado. Às vezes tinha cliente que só a graça, né, irmão? Aí você tem que ficar em paz, você tem que saber, senão se você falar um negócio, aí se você trata aquela pessoa mal, fala um monte de coisa, se estressa, fala coisa, sabe o que acontece? No dia que ele entrar aqui, que eu estiver pregando, eu vou embora, esse irmão aí, entrei lá quase que ele me engolia. Irmão, a gente tem que entender isso. Coisas simples. Por isso que Jesus era manso e humilde de coração. Nós temos que anunciar. Por quê? Lá não tem como a gente pregar para a nossa família. Quem está no inferno agora já era, só esperando o juízo, no lugar dos mortos. Para esse homem já era tarde demais para ajudar a sua família. O desejo estava ali, mas a oportunidade havia passado. Esse ano 2021 é um ano de muitas oportunidades que Deus vai te dar. Observe que ele nem ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que seus cinco irmãos precisavam de alguém que ele falasse acerca da salvação. Tem 5 irmãos lá, ele sabia da salvação. Consciência, aquilo que o pastor ensina direto. Eles perderam a sua oportunidade e perderam também a sua alma e a oportunidade de ajudar a sua família. Aquele homem perdeu a oportunidade
de ajudar, perdeu a sua alma e perdeu a oportunidade de ajudar a sua família. Quando podia, agora ele não podia fazer mais nada. Mas você está vivo, você está respirando, você está aí, você tem dinheiro, você tem vida, você tem saúde, você até passou pelo coronavírus, mas já venceu, Deus te deu vitória, chegou o tempo oportuno de Deus. Talvez aquele homem fosse um covarde, talvez tivesse o medo de que a sua família ou alguém da sua família pensasse alguma coisa quando ele fosse falar de Jesus. Mas agora já não tinha mais medo. No inferno ele criou coragem. Manda alguém lá na minha casa. Sabe, eu não sei se você ficou assim, não, eu não gosto de falar não. Eu sei que o lugar mais difícil de pregar, irmão, é na nossa família. Você é para você. Todo lugar mais difícil de pregar que eu acho é pregar dentro da nossa família, mas eu prego. E pregar para católico, é a graça de Deus mesmo. É difícil, viu? Talvez por causa da sua posição, que era rico, ele tivesse considerado a crítica dos seus amigos como um preço alto demais para pagar, e se andasse nos caminhos do Senhor. Não vou não. Talvez ele pensou isso, mas agora tudo havia acabado e era tarde demais. E o grito de misericórdia dele aqui não tinha mais jeito. Quando ele pede por misericórdia, ele obteve apenas uma única resposta: filho, lembra-te. Lembra que você recebeu os seus bens? Tem misericórdia porque tem uma... Lembra naquele consciência lá no inferno queimando. Manda alguém lá. Lembra? Sabe por que Jesus deixou essa história aqui para nós? Para nos alertar. Nos alertar. Estou terminando. Os limites estabelecidos, destinos determinados, que é a eternidade. Eu quero concluir nessa noite dizendo para você: o homem, foi os 20 minutos que gastou ali, aí eu vou terminando aqui. O homem, concluindo, o homem não tem de fazer nada para ir para o inferno, como eu disse no início. Com suas virtudes e predicados morais, ele é um pecador perdido. A gente não precisa fazer nada para ir para o inferno, mas para ir para o céu a gente tem que aceitar Jesus. Para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Mesmo sendo religioso e honrado cidadão, ele estava condenado. Ele está condenado se não crê em Jesus. Mesmo sendo uma pessoa que tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, mas se não crê em Jesus, vai ser condenado. A única forma de nós sairmos da condenação é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Como foi lido aqui: se com a tua boca confessar e no coração crer que Jesus é o Senhor, você será salvo. Quando um pecador se arrepende, sabe o que acontece? A festa no céu, os anjos celebram. Olha como a salvação é algo maravilhoso, poderoso. O céu entra em festa quando a alma se rende de fato ao Senhor Jesus. Precisamos crer em Jesus. Não é preciso roubar ou matar ou adulterar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para ir para o céu é preciso nascer de novo. Para ir para o céu é necessário entregar a sua vida para Jesus. E o que é céu? Céu é um lugar onde não tem dor, irmão. Céu é um lugar onde não tem choro, não tem sofrimento. O céu onde tudo vai passar. Tudo vai passar. As nossas lágrimas, elas serão enxugadas. Isso, obrigado. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Eu quero encerrar com uma história que aconteceu, não sei se já contei aqui, mas está chegando aqui no meu coração. Não estava aqui no sermão não, mas quando eu
cuidava no trabalho lá no sítio Cansação. A gente saiu para evangelizar, eu e uma turma de mulheres lá e jovens. Chegamos numa casa e a gente começou a evangelizar, a pregar, a cantar. E uma senhora que estava deitada na cama. Ela tinha essa parte aqui quebrada. E ela não andava. Dona Luzia, o nome dela, mais de 70 anos. Ela aceitou Jesus chorando naquele dia, aquela mulher. A gente cantando e ela chorando. Eu disse: a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse: quero. Orei para aquela mulher e comecei a cuidar dela. Eu ia domingo sim, domingo não. Levava o violão e cantava e vinha para casa. Isso eu cuidei dela mais de ano. Depois de mais ou menos quase 2 anos. E um dia eu cheguei lá e Deus me levou a falar sobre o céu. Aquela mulher. Porque quando eu cheguei eu escutei o grito dela de longe. Ela amarrava um paninho assim no braço. E enganchava na grade da cama aqui. Essa palavra aqui. E ela gritava. Ai, ai. De dor, era dor que ela sentia. Naquele momento, quando eu cheguei ali, Deus me revelou o Apocalipse 21. Eu disse: Dona Luzia, a senhora está sentindo muita dor? Ela disse: estou. Mas eu quero ler uma passagem para a senhora. Eu disse: a senhora vai para um lugar onde não tem dor, onde não tem sofrimento um dia. A senhora está sentindo muita dor agora, mas vai chegar um dia que a senhora vai estar com o Senhor. Lembra daquele dia que a senhora aceitou Jesus? Ela disse: lembro sim. E eu comecei a ler para aquela mulher: vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E aqui eu disse para ela: escuta aí, Dona Luzia. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, Dona Luzia. E já não existirá mais morte, nem haverá luto, nem pranto, nem dor. Eu sei que a senhora está sentindo muita dor, mas quando a senhora chegar lá em cima, eu falei desse jeito que eu estou falando aqui para ela, não vai ter mais dor. A senhora se lembra? E ela chorava. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Eu orei para aquela mulher e fui para casa. Eu disse: Dona Luzia, domingo eu venho aqui de novo. E eu voltei. Quando foi no domingo que eu cheguei, que eu bati na porta, quem abriu foi o seu João e disse: Dona Luzia foi para a glória. Dona Luzia foi para a glória. Ela estava acabando de ir para casa, irmão. Cheguei, ela estava terminando de subir para o céu. E aí começou, aí veio a filha dela, né? Todo mundo começou. E eu cheguei mais a irmã Francisca. A gente começou ali, começamos a confortar aquela família. Mas aquela mulher, ela viveu os seus dias. Eu cuidei daquela mulher na cama. Ela não tinha como ir para o culto, mas eu fui para casa daquela mulher. Uma das histórias que marcou a minha vida. Deus me deu a oportunidade de cuidar dela até o último dia da vida dela aqui nessa terra. E eu tenho certeza que ela está no paraíso. Aquela mulher, ela morreu com Cristo. Existe um céu para você morar. Não pense eu falei sobre o inferno, mas não esteja preocupado com o inferno não. Se você crê em Cristo, você já foi livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não, se você está em Cristo, não tem mais condenação sobre a sua vida. Mesmo você estando com as suas perfeições, o Espírito Santo te selou para o dia da redenção. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos selados. Nós somos um próprio de propriedade exclusiva dele. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando o pastor falou assim: quem quer entregar a vida para Jesus? As minhas pernas tremeu, a barriga doeu, eu queria ir, mas não tinha força. E de repente eu encontrei força e fui. De repente não estava lá na frente. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu disse: cheguei em casa, mãe, agora eu sou crente. Mãe, agora eu sou crente. E estou aqui mais de 15 anos. A melhor decisão da minha vida. Ele me livrou do inferno. Eu não sou um cidadão do inferno, eu sou um cidadão do céu. E estou ajudando pessoas a chegar lá. E vou proclamar, vou fazer de tudo para ninguém ir para esse local. Vou fazer de tudo para ninguém ir para aquele local. Eu contei a história dessa mulher.
Mas foram muitas oportunidades que eu tive. Interessante que Deus parece que tem um negócio comigo, um negócio de velhinho. Quantas pessoas que Deus me deu a oportunidade de, nos últimos momentos, ou até de cuidar dessa pessoa. Agora eu estou lá no Moraes, num processo de relacionamento, pregando para aquele povo. Vou pregar esse ano, eu disse, eu vou pregar aqui a tempo e fora de tempo. Não tem uma casa aqui que eu não vou entrar. Só não vai para o céu se não quiser. Mas Jesus vai bater a sua porta. Jesus vai bater a sua porta. Jesus vai falar com você. Não é porque eu estou aqui não, é porque Ele é quem fala. Temos que anunciar. Ajude. Olhe para a sua família hoje. Olhe para os seus parentes. Ore por eles. Se você está assim, eu não sei falar, não, então ora, para que Deus levante outra pessoa para falar. Às vezes você assim, eu não sei nem como é que eu começo a falar com fulano de tal, com Deltrano, eu não sei como é que eu falo com ele, não. Então você ora, Deus levanta uma pessoa, lá no trabalho, lá não sei aonde. Tinha um filho da irmã que estava dando trabalho a ela aqui, e aí ele foi preso. Eu disse, irmã, ora por ele, porque lá na cadeia ele vai se converter. Quando foi com 3 meses, ela ligou para mim e disse, sabe de uma coisa, irmão Giliardo? O senhor estava certo. Ele está lá, tem uma assembleia lá dentro do presídio, lá em Petrolina. Ele é crente agora, meu filho. Eu não disse para a senhora, Jesus sabe trazer, irmão. Jesus sabe salvar, porque Ele é o Salvador. A gente tem que orar, a gente tem que pregar e desconfiar no Senhor. O céu está disponível, a porta da salvação está aberta. Vinde a mim, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. O inferno não foi criado para você não, mas foi o céu que Deus preparou desde a fundação do mundo para a gente morar lá. E para morar no céu é só andar no caminho que é Cristo, é só se arrepender. Você não precisa andar de joelho, carregar uma cruz, se cortar, não. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Amém? E acabou. Louvado seja Deus. Eu não posso sair daqui, irmão, como evangelista, como pregador, se não lançar um convite para você. Agora é o melhor dos convites. Eu sei que você já foi convidado para ir para o aniversário, já? Aniversário, vamos para o casamento, vamos para a pizzaria, vamos para a sorveteria, vamos passear, Você recebeu um monte de convite, mas o convite hoje é top. É o melhor dos convites. Não é eu que estou fazendo não, é Jesus. Diz, vinde a mim. Convite não é um apelo não, é um convite. Jesus está te convidando. Se tem alguém nessa noite que quer ir morar no céu, e você quer entregar sua vida para Jesus hoje, não se preocupe. Eu falei um monte de coisa, não se preocupe com o inferno não. Jesus está aqui para salvar. Essa daqui tudinho? As duas? Olha aí, irmão. Olha a festa no céu. Amém? Tem mais? Olha, festa no céu. Pode vir. Aleluia. Eita, isso aqui eu convidei ela. Ela está aqui. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Vocês hoje estão sendo selados. Fica com elas aí, Daniela, para não ficar sozinha aqui. Amém? Nós vamos orar por essas mulheres, amém, irmãos? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz me chamando. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e escreve o meu nome no livro da vida. Diga amém. Amém? E eu queria pedir para a Daniela orar por elas. Amém, Dani? Pode ser? Como é mulheres? Amém. Ora por elas aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, nós ainda na Tua presença, Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela salvação dessas vidas aqui nesta noite, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque elas entenderam, Senhor, a Tua palavra, Pai,
que quer dizer, Senhor, que aquele que não crer em Ti, Senhor, já está condenado, Pai. Mas aquele que crê já está salvo, Senhor, perante a Tua graça, misericórdia, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida dessas 3 mulheres abençoadas. Senhor, que Tu possas perdoar, Senhor, os seus pecados e escrever, Pai, a partir de hoje, dia 10 de janeiro de 2021, Pai, os seus nomes no livro da vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua infinita bondade. Nós Te agradecemos por essa noite de salvação, Senhor. Como foi falado aqui, Pai, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, Pai. E eu creio, Senhor, que 3 almas rendidas a Ti nesta noite é motivo de muita festa e muita alegria nos céus. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pega, Senhor, pega nas mãos dessas mulheres a partir de hoje, que elas sejam uma nova criatura, Senhor, que elas possam viver, Senhor, uma nova vida diante de Ti, Senhor, pois nesta noite elas escolheram, Pai, fazer a Tua vontade e seguir o Teu caminho. Elas escolheram, Senhor, o caminho do céu, e é por isso que nós estamos felizes, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, em nossas vidas, e continuará fazendo, Senhor, em nossas vidas e na vida dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as suas famílias, que as suas famílias também as recebam, Senhor, com alegria, Pai, e que nós, Pai, como cristão, podemos também, Senhor, abençoá-las e ajudá-las, Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus. Nós Te louvamos pela vida de Giliardi, que Tu possas, meu Deus, continuar usando esse evangelista, Senhor, que o Senhor tem levantado aqui, Senhor, na nossa igreja, Pai. Que Tu possas, Senhor, a partir dele, Senhor, salvar mais almas, a partir das nossas vidas, dos nossos testemunhos de vida também, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, por onde quer que nós iremos, Pai, que nós possamos também ser como flechas usadas, Senhor, como alvos para alcançar alvos, Pai, para a Tua glória, Pai, porque a honra e a glória não é para nós, mas é para Ti. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, por mais um dia em Tua presença, em nome de Jesus, amém. Nome de vocês? Teu nome? Teu nome? Maria Joana e Júlia, tá sabendo de Júlia aqui, e Marismar, amém? Marismar, esposa de Orlando, Deus abençoe, viu? Depois eu pego o nome dela aqui direitinho, Daniela, amém, Daniela? Depois tu pega o nome delas aqui direitinho, amém, irmãos? Glória a Deus. Tem mais gente? A porta está aberta. Ele está chamando, ele está chamando. Quiser, ele está chamando. Amém? Então, que Deus abençoe cada uma dessas jovens. A Marismar, Deus abençoe a vida dela. Nós vamos continuar cuidando delas em nome de Jesus. Amém? Fica de pé nessa noite. Eu quero passar para o Eduardo aqui agora. Que Deus maravilhoso. Eu tenho uma breve colocação a fazer aqui para toda a igreja. Se nós observarmos, nós iniciamos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura de Romanos, capítulo 10. E nós solicitamos para que a igreja desse ênfase ao versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no 13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o irmão Giliardi pregou sobre o rico e o mendigo, e ele deixou claro, não significa dizer que o rico não vai ter salvação e que o pobre vai ter salvação.
a nossa conduta, o nosso comportamento, o legado que nós vamos deixar aqui, da vida que nós vivemos, é quem vai determinar, pela misericórdia do Senhor, se nós vamos estar ao lado dele. É o nosso comportamento. E eu finalizo aqui dizendo que o Senhor é longânimo. Ele tem usado para com toda a humanidade de longanimidade. Ele tem dado tempo para que nós possamos pensar e fazer o que essas duas jovens e aquela senhora acabaram de fazer. Tomar uma decisão, aquela que é a mais importante de nossas vidas, que é a mais consciente, que é através da fé e da convicção que nós servimos a um Deus vivo, ao único que é vivo e que é real. E nos dias de Noé, nesse mesmo livro de Lucas, do capítulo 17, no versículo 25, o próprio Cristo diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Corriam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. A humanidade sempre vai ter uma oportunidade. Deus sempre vai dar uma oportunidade. Mas é necessário que nós creiamos em Deus, no seu Filho Jesus e no Espírito Santo que habita naqueles que creem em Deus. Irmãos, estamos chegando ao final. Aqueles que nos assistem pelo canal da Primeira Igreja Batista em Araripina, no YouTube, sintam-se agraciados. Aqueles que nos visitam também através do YouTube, do canal da igreja, também sintam-se confortados no Senhor. E eu quero convidar o irmão Marcos para que ele possa estar vindo aqui. E o irmão Giliardi, parece que ele já estava em comunhão comigo ali, através do Espírito Santo, porque eu ia pedir para a igreja, não para a igreja, mas para aquele que nesse momento sentisse a vontade de orar por alguém, sentisse a vontade de orar por alguma causa, sobretudo por aqueles que estão passando por dificuldades na área da saúde, com essa pandemia ou com qualquer outro problema, que possa estar aí no seu lugar, orando, meditando, e após a oração do irmão Marcos e as bênçãos que ele vai impetrar para toda a igreja, que o grupo de louvor possa estar entoando o cântico, um novo cântico, aquele que se apresenta, santo, santo, santo ele é. Marquinhos vai orar agora, e nós vamos entregar as nossas vidas, nós vamos entregar os nossos familiares, nós vamos entregar as nossas causas impossíveis ao Deus do impossível, muito maior do que todos os problemas que nós estamos vivendo. É o Deus que habita em nós, Ele é o Deus da glória. Irmão Marcos. Graça e paz, amados irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus. Nós estamos regozijados, com o coração engrandecidos, quando vidas se rendem. Eu queria pedir a Amanda, que está organizando a IBF, mas a minha amada irmã, que já convidasse as meninas para participar da IBF. Os jovens estão fazendo o trabalho, eu não estou vendo Camila aqui hoje. Eu queria que a Amanda procurasse as meninas e já fizesse esse convite. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus pelas misericórdias dEle, pelo seu grande amor que Ele nos amou. Isso é o Evangelho. Quando o Evangelho é anunciado, quando o Evangelho é pregado, pessoas se rendem. Oremos em nome de Jesus.
Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, te louvamos nessa noite, Pai Santo, pelo teu amor, tua graça, as tuas misericórdias e o teu perdão que tu nos concede. Sabemos, ó Pai Santo, que não há mérito em homens, não há mérito em nós, mas é tu, Senhor, em nós, e nós fazemos, ó Deus, o que tu mandas, que é cumprir a tua grande comissão de pregar o evangelho da salvação, o evangelho da verdade que resgata pessoas que ficam aos pés da cruz, rendidos. Por isso nós estamos, Pai Santo, com a nossa alma regozijada, com os nossos corações, ó Deus, todos quebrantados, contritos, porque nós sabemos, ó Deus, que hoje teve festa no céu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Oramos, ó Deus, nessa noite, colocando a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão acamados, da pequena Letícia que saiu para Petrolina. Que tu possa, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida daquela pequenina em tuas mãos, ó Deus. A tua palavra já diz que os pequeninos terão o reino dos céus. Colocamos a vida, ó Deus, daqueles que estão entubados, dos nossos parentes e familiares da igreja. Tu sabes, ó Deus, tu já está trabalhando da vida de cada um. Aqueles que estão enfermos hoje, ó Deus, não só aqui em Araripina, mas no Brasil e no mundo, nós colocamos diante de ti, porque nós sabemos que tu és o Deus Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura. Por isso nós confiamos em ti, somente em ti, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, a primeira igreja batista em Araripina, para que a tua igreja possa continuar viva. Ó Deus, que o teu Santo Espírito continue, ó Deus, abençoando a tua igreja, que nós possamos fazer a nossa parte aqui na terra. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Ó Deus Pai, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, está vestido. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
te adorar.